Itadori tem uma capacidade absurda em usar o Black Flash em Jujutsu Kaisen, quase como se pudesse utilizar como bem quisesse. Em vários combates que a gente observou o Itadori lutando, parece que ele tem um controle quase absoluto por um poder na qual não se tem um controle, não se pode ter o controle. Mas será que o Yuji consegue ter facilidade em alcançar o Black Flash por causa da manipulação de sangue? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar sobre o Itadori conseguir manipular o Black Flash através da manipulação de sangue. Essa técnica que tá dando o que falar através das últimas revelações de Satoru Gojo. A gente deu uma abordada sobre esse tema no vídeo de ontem, que ficou bem legal, sobre a análise da versão oficial do capítulo 256, e agora a gente vai aprofundar todos os detalhes envolvendo essa manipulação. É claro, é logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você compartilhar esse vídeo com os seus amigos e, é claro, se inscrever aqui no canal do Geek Brasil. Porque você se inscrevendo no canal do Geek Brasil, você fomenta ainda mais a plataforma para entregar os nossos conteúdos para outras pessoas. Vocês têm percebido que a quantidade de views do canal do Geek Brasil, principalmente dos vídeos de Jujutsu, tem crescido porque a quantidade de inscritos tem aumentado. Então, quando você se inscreve, o YouTube acaba nos entregando ainda mais. E você também pode completar a sua coleção de mangá de Jujutsu na Amazon através dos nossos links. Clique aqui com o link na descrição que você vai poder ter acesso aos mangás de Jujutsu e qualquer outra obra. E assim, você comprando nos ajuda com aquela comissãozinha. No último capítulo de Jujutsu Kaisen, Gojo explicou para nós alguns conceitos sobre o Black Flash para deixar essa habilidade ainda mais interessante. Assim, o professor explica que ele é dividido na energia que fortalece o punho, a energia que está em nosso corpo, a energia que atinge o oponente, a energia que sai do nosso corpo e a energia responsável por ambas as coisas. A energia que está em nosso corpo e sai do nosso corpo. Quem controla esses três estágios controla muito bem o Black Flash. E ele fala nesse sentido de que é muito difícil você conseguir controlar essas três características dadas ao Black Flash. Normalmente, as duas primeiras características é algo muito mais prático, acaba meio que sendo quase como por instinto. Mas o terceiro estágio de controlar a energia que está dentro do seu corpo e que sai do seu corpo para atingir o oponente, basicamente faz com que o estágio 3 forme um Black Flash perfeito. E ele fala que apenas ele é capaz de fazer isso. Gojo ainda continua dando algumas explicações, dizendo que a sua condição física, a do oponente, a temperatura e a umidade podem afetar o uso do Black Flash também. Ele chega até a comentar que muitas pessoas acabam rindo dele quando ele diz que a temperatura e a umidade também podem afetar o uso do Black Flash, podem afetar a utilização deste poder, o que é algo que não tem nenhum controle sobre esse aspecto. Quase que é impossível você conseguir controlar a temperatura e a umidade. O ponto principal dessa conversa do Gojo é que não existe uma correta explicação de como controlar o Black Flash, ou seja, existe uma forma de controlar o Black Flash, mas não existe um jeito de acioná-lo como bem quiser. É quase como um alinhamento de planetas. Existe uma forma de controlar o Black Flash porque apenas o Satoru Gojo consegue ter essa forma. Pelo menos até então. A gente vai falar sobre essa parte daqui a pouco. Mas se existe uma forma de controlar o Black Flash e o Satoru Gojo consegue fazer isso, então é claro que existe um conceito para controlar o Black Flash. Mas o jeito de acioná-lo como bem quiser é quase impossível. É literalmente um alinhamento de planetas. Você precisa acionar a sua condição física, acionar a condição do oponente, manipular a temperatura e verificar a umidade.
Então, tudo isso precisa estar ao seu favor para você conseguir utilizar o Black Flash. Mas reparem que essa entrevista do Gojo é antes do Itadori aparecer. Agora sim, esse é um ponto importante, porque todo o conhecimento que o Satoru disse no começo do capítulo pode ser mudado nos próximos capítulos, por causa dessa grande utilização na forma como Yuji Itadori pode mostrar como acionar o Black Flash de uma forma tremendamente poderosa. E é claro que essas falas do Gojo levantou um grande questionamento na fandom sobre se o Itadori consegue usar a manipulação de sangue para controlar o Black Flash. A resposta para isso é não. O Itadori não consegue utilizar a manipulação de sangue para controlar o Black Flash. Isso provavelmente vai ser um conceito completamente diferente, porque para controlar o Black Flash é necessário controlar os 3 estágios. E a gente consegue observar que talvez o Gojo use o ilimitado para conseguir ter um total controle, o melhor controle sobre a utilização do Black Flash. Agora, a pergunta tem que ser feita de outra maneira. O Itadori consegue usar a manipulação de sangue para melhorar suas chances de conseguir um Black Flash? A resposta é um grande talvez. Um grande talvez que pende pra caramba para um sim. Isso porque, repetindo, para chegar no estado de Black Flash, o feiticeiro precisa alinhar as condições físicas suas à do seu adversário, a temperatura e a umidade. Controlar as condições físicas do seu adversário, a temperatura e a umidade é uma tarefa tremendamente impossível, de acordo com o que a gente viu com as habilidades dos feiticeiros de Jujutsu Kaisen. Você só tem que aceitar que isso será uma condição, que isso pode chegar, como o Gojo fez e o Sukuna está fazendo agora. Um momento no tempo em que todas as condições serão favoráveis. E é neste momento que você deve controlar a utilização do Black Flash, mas nunca controlar quando ele vai acontecer. Mas o Itadori, com a manipulação de sangue, é o único que talvez seja capaz de atingir esses 4 estágios propositalmente. Ele sabe a condição para ativar o Black Flash e conduz o seu corpo a essa condição. Ele também sabe a condição para o corpo do seu adversário, a temperatura que precisa estar e a umidade com a manipulação de sangue. Tudo isso fechando perfeitamente para o controle do Itadori, para ativar os estágios para que ele consiga utilizar o Black Flash. E o que deixa ainda mais claro esse ponto do Itadori ter a capacidade de manipular a temperatura é a fala do Kamo em Shibuya. Ele mesmo fala que tem a capacidade de ajustar a temperatura do seu corpo. Se esquentar seu sangue, ele consegue controlar a temperatura, a umidade e ainda por cima consegue controlar, consegue manipular o corpo do seu adversário, dessa forma fazendo o Itadori chegar no estágio certo para utilizar o Black Flash. A manipulação de sangue está começando a revelar porque é uma técnica que pode bater de frente com as 10 sombras, mais o ilimitado e os 6 olhos. Sempre ficamos com este questionamento, como que a manipulação de sangue poderia bater de frente com essas técnicas, tanto a técnica das 10 sombras, quanto também o ilimitado mais os 6 olhos. E agora nós estamos começando a entender que a utilização da manipulação de sangue pode afetar vários cenários diferentes do mangá de Jujutsu. É claro que a manipulação de sangue para se utilizar o Black Flash, para ativar os estágios para ativar o Black Flash, levanta a grande questão sobre como que o Itadori precisa ter a manipulação de sangue para lhe ajudar agora a atingir esses estágios, sendo que lá atrás ele já mostrava um certo controle para chegar no Black Flash, principalmente nos combates relacionados a Hanami, Mahito e também aos fetos amaldiçoados. O primeiro ponto é que o Itadori sempre foi um manipulador de sangue. O Chozo mesmo fala isso quando está lutando contra o Kenjaku. Ele consegue sentir quando seus irmãos morrem.
E quando matou o Yuji, ele sentiu a morte dele horrivelmente, mostrando que o Prota já tinha a manipulação de sangue desde lá atrás. Não quer dizer que o Yuji conseguiu a manipulação de sangue comendo, devorando os fetos amaldiçoados. A gente nem sabe onde foram parar esses fetos amaldiçoados ou se eles foram destruídos pelo ataque da Tsukumo no combate contra o Kenjaku. O que é mostrado para nós é que o Itadori sempre teve a capacidade de manipular o sangue. E isso foi sentido através do Choso lá atrás, quando ele quase matou o Itadori. O Itadori não ganhou a manipulação de sangue. O Itadori aprendeu a manipular o seu sangue. Porque é um conceito na qual é tremendamente difícil. Você não vai arrancar um braço seu para depois aprender a manipular o sangue. Então tem que ter ali um certo aprimoramento e uma certa capacidade para conseguir controlar um poder tão difícil como a manipulação de sangue. No combate contra o Hanami, Itadori estava lutando em um rio. A umidade estava infestada no ar. Foi o lugar mais difícil dele acessar o Black Flash, mas ao mesmo tempo um ambiente com a maior facilidade de conseguir acessá-lo, porque era a primeira vez que o Itadori estava conseguindo lutar com o todo e ao mesmo tempo tentando aprender o Black Flash. Então todas as condições do ambiente estavam propícias para que o Itadori conseguisse acessar o Black Flash. Já com o Mahito, ele já sabia a sensação de acessar o Black Flash, além de que tudo que havia passado no combate contra o Choso e com o controle do Sukuna no seu corpo influenciou o Itadori a atingir o estágio do Black Flash também. Esses são os pontos interessantes para justificar como o Itadori estava já utilizando a manipulação de sangue para conseguir chegar no estágio do Black Flash e conseguir também utilizar os seus socos tremendamente poderosos contra o Mahito. E essas são ideias na qual a gente consegue observar ainda mais um conceito aprimorado para o nosso protagonista. Então temos aquilo que fizeram os feiticeiros entrarem em seus estágios de Black Flash. Feiticeiros que ao longo do mangá de Jujutsu Kaisen tivemos o conceito para que eles pudessem acessar esse estágio para conseguir utilizar o Black Flash. O Nanami, pelo filme, foi o dever de proteger. Isso é uma coisa que está muito intrínseca dentro do Nanami, que ele fala e ele acredita que para um feiticeiro, para usar um feitiço contra as maldições ou contra qualquer coisa, não é para se aparecer, é para proteger as pessoas. Ele mesmo chama a atenção do Gojo no capítulo 236, quando ele fala para o Gojo que ele estava apenas querendo se aparecer. E lá no filme, o Nanami aparece, ele surge para proteger os alunos que estavam morrendo no combate contra uma grande maldição. A Nobara foi sua determinação no combate. É até mesmo falado que foi quase impossível ela ter conseguido acessar o Black Flash. Mas a sua determinação, a sua forma centrada no combate foi tanta que ela pegou um milésimo de fagulha e conseguiu acessar o Black Flash naquele exato momento. O Gojo foi encontrar alguém que pudesse aguentar todas as suas habilidades. Isso fez com que o Gojo entrasse em um estágio de puro êxtase para conseguir colocar todas as suas habilidades contra o Sukuna e assim utilizar o Black Flash em uma sequência absurda. O Todou foi não para ficar atrás em relação ao Mahito e ao Itadori. Ele queria chegar na frente dos dois personagens também. Na verdade, não ficar para trás, porque tanto o Mahito estava utilizando o Black Flash e o Itadori também estava utilizando. O Sukuna foi ter encontrado alguém que poderia ser o futuro da humanidade. O Sukuna só veio a utilizar o Black Flash quando encontrou alguém que poderia mudar o destino da humanidade. Ele até mesmo questiona a Maki sobre o que seria o futuro dos humanos, ele ou ela, a forma de manipular a energia amaldiçoada ou o conceito de se abdicar completamente do poder. Isso só são 5 exemplos de personagens, de feiticeiros, a gente podia falar até mesmo do Mahito, mas o ponto aqui nesse vídeo é que todos esses feiticeiros utilizam o Black Flash com algum propósito. Até mesmo o Sukuna utilizou o Black Flash
com alguma situação. Mas o Itadori não tem nada disso. Ele simplesmente entra no estágio Black Flash porque sim, como o narrador comenta no capítulo 61, ele é amado pelas fagulhas negras. O Itadori, desde o começo na batalha contra o Hanami, tem um controle sobre os 4 fatores que lhe levam ao Black Flash, por causa da manipulação de sangue. Pelo que parece, por causa da manipulação de sangue, o Itadori consegue manipular esses 4 conceitos que são apresentados pelo Gojo no capítulo 256. Lembrando que esses conceitos podem mudar a qualquer momento a partir dos próximos capítulos, porque o Gojo estava falando sobre a sua percepção sobre o Black Flash de acordo com aquilo que ele havia visto, aquilo que ele havia vivenciado antes do Itadori. Mas até então, até tudo que foi apresentado pelo Gojo, sem o que nós vamos ver nos próximos capítulos, a gente percebe que o Itadori consegue acessar esses 4 estágios, esses 4 fatores de uma forma muito fácil pela manipulação de sangue. Seja o que for o que o Kenjaku fez com o Itadori, ele criou uma máquina capaz até mesmo de bater de frente com o Sukuna atual, o que já é um feito absurdo. Agora vamos ver para onde o Itadori irá com isso.